Olá, pessoal. Meu nome é Kézia Medeiros, sou professora de língua portuguesa. Nós vimos nos blocos anteriores a questão das classes gramaticais, né, das classes de palavras, que são variáveis, né, que são aquelas que vão mudar de acordo com o fato da gente ter uma palavra no singular e aí continuar tudo no singular, se o substantivo está no plural, tudo continuar no plural e assim sucessivamente. Hoje nós vamos ver a questão daquelas palavras, né, daquelas classes de palavras que são invariáveis, né? Que são aquelas que não mudam, que são aquelas que não vão mudar por conta do substantivo, tá? Então, a gente dá início aí com o advérbio, né? A gente tem aí, por exemplo, ó, o ônibus chegou. Eu já entendi o que quer dizer, o ônibus chegou, né? Mas quando eu digo, ó, o ônibus chegou ontem, eu já estou determinando qual foi o dia, né? Então, aí eu tenho um advérbio de tempo. Então, a palavra ontem, ela acrescenta ao verbo, né? Como se ela complementasse aí, nesse caso, o verbo e acaba dando uma circunstância de tempo, né? Por isso que é chamado de advérbio de tempo. Aí a gente tem outro exemplo, ó. Marcos jogou bem. Marcos jogou muito bem. Marcos jogou bem. Massa, ótimo, perfeito. Mas quando eu digo, ó, que Marcos jogou muito bem, eu estou intensificando. Ele simplesmente não jogou de qualquer jeito, né? Ele jogou muito bem, ele deu show lá em campo, né? Então, muito aí, ele está intensificando o sentido do advérbio, né? Por quê? Porque quando eu digo, ó, Marcos jogou bem, bem já é um advérbio, né? E aí, quando eu uso muito, o muito está intensificando o bem aí, que também é advérbio, tá? Então, a gente tem aí o muito advérbio de intensidade. A criança é linda. Ok, a criança é muito linda, então esse muito, ele está servindo para intensificar a qualidade que eu tenho aí no adjetivo, linda. Quando eu digo que a criança é linda, ok, todo mundo já entendeu que ela é linda. Mas quando eu digo que ela é muito linda, é porque não tem ninguém igual a ela, digamos assim, tá? Então, a gente tem essa questão da intensificação, tá? Então, o advérbio, além dele ser uma palavra invariável, né, ele também pode modificar o sentido do verbo, do adjetivo. Ele também pode modificar o sentido do verbo, do adjetivo, ou até mesmo do próprio advérbio, né? Então, o advérbio ele tem esse poder de modificar verbo, adjetivo ou advérbio, tá? Então, a gente tem aí, ó, que às vezes um advérbio ele pode se referir a uma oração inteira. Ele pode estar se referindo a tudo que tem ali na oração. E aí, ele vai transmitir a avaliação de quem fala ou de quem está escrevendo ali sobre o conteúdo da oração. Por exemplo, ó, as providências tomadas foram infrutíferas, lamentavelmente. Então, ele mudou aí, né? Ele se referiu, o advérbio aqui, ele se referiu, ó, ele se referiu aqui, ó, a toda essa frase. As providências tomadas foram infrutíferas. E aí, lamentavelmente, é como se ele resumisse tudo que foi dito aqui anteriormente, tá? E aí, quando é que quando o advérbio ele modifica o verbo, o advérbio ele pode acrescentar várias ideias. E aí a gente tem os exemplos, ó. Ela chegou tarde. Então, modifiquei o verbo, né? Então, eu tenho aí um advérbio de tempo. Ele mora aqui. Então, eu tenho aí um advérbio de lugar, né? Eu modifiquei o verbo. Eles agiram mal. Mal, advérbio de modo. Negação. Ela não saiu de casa. Então, eu mais uma vez modifiquei o verbo, né? Talvez ele volte. É uma dúvida. Talvez, pode ser que ele volte, pode ser que ele não volte. Então, a gente tem essa questão da dúvida, né? E aí, a gente precisa entender que quando os advérbios eles estão voltando-se para o verbo, né? Então, essas palavras elas vão expressar circunstâncias do processo verbal. E aí, podem ser classificadas como determinantes. Por exemplo, ó, ninguém manda aqui, né?
Então, quando a gente tem aí, ó, ninguém manda aqui, eu tenho mandar, né, o verbo mandar, e eu tenho também aqui, que aí é um advérbio de lugar, né? Ele está determinando o verbo. Eu poderia simplesmente dizer assim, ninguém manda. Ok, beleza. Mas quando eu digo ninguém manda aqui, eu estou determinando, né? Eu estou determinando o verbo, eu estou falando de um lugar. Então, por isso que a gente tem aí um advérbio de lugar, né? Quando ele modifica um adjetivo, ele acrescenta a ideia de intensidade. Então, a gente vê o exemplo, ó, ele joga muito... desculpa. A criança é muito linda. Então, eu tenho aí meu adjetivo linda, né? E tenho a intensificação transmitida pelo advérbio de intensidade, que no caso aí é o muito, né? E aí, ó, uma observação interessante é que na linguagem jornalística e publicitária atuais do nosso tempo, tem sido muito frequente os advérbios associados aos substantivos. E aí, quando é que a gente tem um advérbio associado ao substantivo? Quando a gente usa aí, ó, o mente no advérbio, né? Desculpa, o mente no substantivo. Então, quando eu tenho lá, por exemplo, ó, isso é simples. Então, eu tenho simples como substantivo. Mas quando eu acrescento... Quando eu acrescento aqui simples, eu tenho um substantivo. Mas aí, quando eu venho com o sufixo mente, eu passo a ter um advérbio, tá? Porque ele está sendo associado ao substantivo. Então, eu parei de ter simples e passei a ter simplesmente. Então, isso é simplesmente futebol. Eu poderia dizer assim, ó, tenho orgulho do Brasil, né? Mas aí, quando eu passo a dizer que orgulhosamente Brasil, né? Então, eu tenho aí um advérbio também, de modo, tá? E aí, dentro dos advérbios, a gente precisa também entender que tem uma flexão do advérbio, né? E como é que a gente entende essa flexão? A gente fala sobre morfologia, a gente vê tudo que envolve a morfologia, né? Tudo que a gente precisa identificar para fazer uma análise morfológica. Eu preciso saber quem é meu substantivo, quem é o verbo, quem é o pronome, quem é o advérbio, e aí por aí vai. Então, quando a gente está vendo essas características dos advérbios e está se referindo a uma organização da morfologia, que foi o que a gente viu nos blocos passados, os advérbios que têm aí as palavras invariáveis não apresentam variação de gênero e número, tá? Mas a gente tem alguns advérbios que vão admitir essa variação em grau, mas em gênero e número não, tá? Então, por exemplo, grau comparativo é uma flexão do advérbio. Ele vai se formar do advérbio do mesmo modo que o comparativo do adjetivo. Então, quando eu tenho aqui, ó, um advérbio num grau comparativo de igualdade, eu vou usar aqui, ó, o tão quanto. E eu preciso de um advérbio, tá? Então, eu tenho aqui, ó, Renato fala tão alto quanto João. Então, alto aqui é um advérbio de modo. Eu precisei, ó, de tão, precisei do advérbio aqui no meio e precisei de quanto. Então, esse quanto aqui é como se substituísse o como, tá? Renato fala tão alto como o João, mas aí fica de forma errada. Então, a gente precisa usar o quanto mesmo, tá? Então, Renato fala tão alto quanto o João. Aí, quando a gente tem um grau comparativo de inferioridade, aqui eu tenho tão quanto, no de inferioridade eu vou ter menos que, tá? Então, eu tenho menos antes do advérbio e o advérbio antes do que, tá? Então, por exemplo, ó, Renato fala menos alto do que João. Então, eu tenho aqui um grau comparativo de inferioridade, certo? Ó, aqui o do que, tá vendo? Eu posso usar só o que, como eu também posso usar o do que. Aí a gente tem o grau comparativo de superioridade. E no grau comparativo de superioridade, a gente tem a divisão, né? Ele podendo ser
analítico ou sintético. No analítico, a gente tem o mais que, ou mais do que, né? E o advérbio no meio. E no sintético, a gente tem o melhor ou pior que, ou pior do que, tá? Então, ó, nesse exemplo aqui, Renato fala mais alto do que João. Eu usei o mais e o que, ou do que aqui. Então, aqui eu tenho um grau comparativo de superioridade analítico. Quando eu uso mais, ele é analítico. Se eu disser que Renato fala melhor que João, ou que Renato fala pior do que João, então eu tenho aqui um grau comparativo de superioridade sintético. Então, a gente precisa ter essa observação para a gente identificar esses graus comparativos dentro da flexão do advérbio, tá? E aí, ó, a gente tem também o grau superlativo. No grau superlativo, ele também pode ser analítico ou sintético, e no analítico ele vem acompanhado de outro advérbio, enquanto que no sintético, ele vem acompanhado de sufixos, tá? Então, a gente tem aqui, ó, Renato fala muito alto. Então, muito é um advérbio de intensidade e alto é advérbio de modo. Então, nesse caso, eu tenho um grau superlativo analítico. Eu tenho dois advérbios aí, tá? Como se um estivesse intensificando o outro realmente. No grau superlativo sintético, a gente precisa formar com um sufixo, certo? Então, a gente tem, ó, Renato fala altíssimo. Então, eu tenho aqui, ó, alto, né? Renato fala alto. E aí, eu tirei esse O aqui, né? E acrescentei íssimo. Então, eu tenho aqui... Como eu tenho o uso do sufixo, então eu passo a ter um grau superlativo sintético, tá? E uma coisa que a gente precisa observar e precisa ter cuidado é que quando a gente está falando das formas diminutivas, pequenininho, pertinho, cedinho, então nesse caso aí, né, que a gente usa na linguagem popular, é como se a gente quisesse falar de forma carinhosa, seria mais ou menos isso. Então a gente está falando também do advérbio, tá? Quando eu digo assim, ó, eu moro pertinho do CEPEM. Então, eu estou querendo dizer o quê? Que eu moro muito perto. Então, é como se eu, em vez de dizer aqui, ó... É como se, em vez de eu dizer aqui, ó, muito perto... eu usasse o pertinho, que está no diminutivo, e vai estar dando o mesmo sentido de muito perto. Se eu digo assim, ó, vou usar meu exemplo, tá? Késia é pequenininha. Eu estou querendo dizer que Késia é muito pequena. Então, em vez de eu dizer assim, ó, Késia é muito pequena, eu posso dizer, eita, ó, em vez de quando eu tenho aqui, ó, Késia é muito pequena, eu posso simplesmente dizer que Késia, em vez de eu dizer aqui, ó, Késia é muito pequena, eu posso dizer que Késia é pequenininha. Eita, quase que não sai a palavra. Pequenininha, né? Então, eu peguei essa palavra aqui, ó, para substituir essas duas, tá? Então, eu posso fazer esse jogo e ter aí a substituição dos advérbios, digamos assim, né? Aí, a gente tem um exemplo no slide, ó. Maria mora pertinho daqui. O pertinho substituiu muito perto. A criança levantou cedinho. O cedinho substituiu muito cedo. Então, a gente tem essa questão aí também dentro do grau superlativo sintético, certo? Aí a gente tem, ó, as classificações dos advérbios. Os advérbios, eles exprimem algumas circunstâncias, né? E aí ele acaba podendo ser de lugar, aqui, lá, acolá, atrás, dentro, fora.
longe, perto, debaixo, em cima. De tempo, a gente tem aí hoje, logo, depois, ainda, jamais, agora, sempre, né? Constantemente, às vezes, à noite. Então, a gente tem aí o advérbio de tempo, de modo, bem, mal, devagar, às pressas, calmamente, tristemente, bondosamente, né? A gente tem alguns advérbios que eles têm aí o acréscimo do... A gente tem alguns advérbios que ele tem o acréscimo do sufixo mente, tá? E acaba sendo também advérbio de modo. Então, continuando aí no advérbio de modo, a gente pode ter, ó, as escondidas, aos poucos, à toa, né? De afirmação, sim, certamente, certo, definitivamente, efetivamente. De negação, não, nem, jamais, de forma nenhuma, tampouco, de jeito nenhum. Então, a gente tem aí o advérbio de negação. No advérbio de dúvida, a gente tem, ó, talvez, que sai a mesma coisa do talvez, tá? A gente não usa muito na nossa linguagem, mas na literatura a gente vê muito essa questão do que sai. Acaso, porventura, por certo, então a gente tem aí a questão de dúvida. De intensidade, o que a gente usa é muito e pouco, né? A gente usa bastante, mas a gente tem aí também o bastante, o mais, o menos, o quanto, o quão, extremamente, intensamente, tá? A gente tem os advérbios de exclusão, que a gente tem apenas, exclusivamente, salvo, senão, somente, simplesmente, só e unicamente. Advérbio de exclusão, a gente só tem esses, não tem mais nenhum, tá? Aí a gente tem um exemplo, ó, brando, o vento apenas move a... Aí a gente tem um exemplo, ó, brando, o vento apenas move a copa das árvores. Então, a gente tem aqui uma exclusão. O vento ele apenas move, ele não está fazendo mais nada, ele só está movendo a copa das árvores, tá? De inclusão, ó, ainda, até, mesmo, inclusivamente também. Aí a gente tem, por exemplo, ó, o indivíduo também amadurece durante a adolescência. Então, a gente tem que o indivíduo, ele... tem outras coisas que ele faz na adolescência, mas ele também amadurece. O amadurecimento está sendo incluso aqui num processo aí da adolescência. Ordem, depois, primeiramente, ultimamente. E aí a gente tem um exemplo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos meus amigos por comparecerem à festa. Ultimamente, eu ando tão cansada. Depois que abri o edital, eu decidi estudar. É um pouquinho tarde, né, gente? Mas a gente é só um exemplo, tá? Não deixe para estudar depois que o edital abrir, estude antes. E aí, a gente precisa saber que para se exprimir o limite de possibilidade, a gente precisa antepor o advérbio ou mais. A gente precisa antepor o advérbio ou mais ou menos. Por exemplo, ó, ficarei o mais longe que puder daquele garoto. Então, a gente tem aí uma questão de possibilidade, né? Aí a gente tem um advérbio ou mais e o restante da frase, né? Então, a gente está impondo o limite ali. A gente está querendo expressar o limite ali na situação, né? Voltarei o menos tarde possível. A mesma coisa, eu estou querendo colocar um limite aí, né? Eu não vou voltar a qualquer hora, eu quero voltar o mais tarde, quero voltar o mais tarde possível ou o menos tarde possível. E aí, quando ocorrem dois ou mais advérbios em mente, no sufixo, né? Geralmente a gente sufixa o último. Por exemplo, o aluno respondeu calma e respeitosamente. Então, quando a gente tem aí, ó, eu tenho dois advérbios, neste caso de calma e respeitosamente, que caberia o sufixo mente, né? Eu poderia dizer calmamente. Eu poderia dizer, o aluno respondeu calmamente e respeitosamente. Mas aí, em vez de eu colocar esses dois com sufixo, eu só preciso sufixar o último advérbio, tá? Porque aqui eu já tenho essa ideia e não vai fugir do sentido da oração. Então, eu não preciso dizer que o aluno respondeu calmamente e respeitosamente.
A mesma coisa aconteceria se o respeito viesse antes. Ó. O aluno respondeu respeitoso e calmamente. Né? Então, eu só coloco o último advérbio com o sufixo mente, tá? A gente precisa diferenciar, e é super importante que a gente diferencie, porque na hora de uma avaliação, muitas vezes a gente confunde na análise da questão, na análise do enunciado, né? Então, a gente precisa diferenciar o advérbio do pronome indefinido, tá? Aí a gente tem aí, ó, por exemplo, muito, bastante, que eles tanto podem aparecer como advérbio, como eles podem aparecer como pronome indefinido, né? E aí o advérbio ele vai estar se referindo a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio, não esqueçam disso, né? Eles vão estar se relacionando, o advérbio ele vai estar se relacionando apenas a esses três e ele jamais vai sofrer flexões. Tá? Por exemplo, aqui, ó, eu corri muito. Se eu dissesse eles correram muito, veja que o muito, ele vai continuar aqui sem sofrer flexões. Eu não vou dizer eles correram muitos, né? Porque aí não cabe flexão aqui quando a gente está falando de advérbio. Mas quando a gente vem para o pronome indefinido, a gente está se referindo a um substantivo. E se a gente está se referindo a um substantivo, a gente sabe que vai sofrer flexão, né? Por exemplo, aqui, ó, eu corri muitos quilômetros, correram muitas pessoas. Então, eu já tenho aí essa alteração, né? Essa alteração na flexão, coisa que no advérbio a gente não tem. Então, é muito importante que a gente lembre que a diferença entre o advérbio e o pronome indefinido é justamente essa, porque enquanto que no advérbio a gente não tem essa flexão do advérbio e a gente vai estar se referindo apenas a advérbio, ao adjetivo e ao verbo, então a gente não vai mudar muita coisa ali, né? Eu corri muito, eles correram muito. Vai continuar o muito aí, o advérbio de intensidade sem sofrer flexão e ele está se relacionando ao verbo correram, tá? Já no pronome indefinido, a gente vai ter aí, ó, correram muitos alunos, correram muitas pessoas. Então, eu já tenho aí uma flexão do substantivo, né? Está concordando com o substantivo, certo? Inclusive, o verbo está concordando com o substantivo também. E houve a flexão, obviamente. É só reparar, ó. Vamos só diferenciar aqui de forma mais clara. Veja, quando eu digo que ele correu muito, quando eu digo ele correu muito, esse muito aqui está se referindo a quem? A correu, certo? Mas se eu colocasse isso aqui no plural, eles correram muito. Veja que o muito aqui, ele não sofreu flexão. Por quê? Porque ele é um advérbio. Mas se eu digo assim, ó, correram muitas pessoas. Esse muitas aqui, ele está se referindo a quem? Ao substantivo, né? E o verbo também está se referindo ao substantivo. Então, a gente tem essa diferença aí do pronome indefinido para o advérbio, tá? Aí a gente tem também os advérbios interrogativos. E aí eles são representados pelas palavras onde, aonde, donde, quando, como e porquê. Nas interrogações diretas ou indiretas, tá? E aí eles vão estar se referindo a lugar, tempo, modo e causa. Aí a gente tem, ó, de um lado a interrogação direta, do outro a interrogação indireta. Na direta, a gente faz o uso de fato da interrogação, enquanto que na indireta, a gente não faz o uso da interrogação, tá? Aí a gente tem aí, ó, como aprendeu? Então, eu tenho aqui um advérbio interrogativo, tá? E eu tenho aqui a indicação da minha
Eu tenho aqui, ó, a interrogação indicando a minha interrogação direta. Quando eu venho para a interrogação indireta, ó, eu tenho perguntei, como aprender. Então, aqui eu já passo a ter um verbo e aqui eu tenho outro verbo. Então, eu passo a ter dois verbos e o advérbio está entre os dois verbos, tá? E eu não precisei usar aqui, ó, a interrogação. Eu usei o ponto final. A mesma coisa, onde mora? O meu advérbio interrogativo está no início, a interrogação lindinha aqui no final, tá? Aí, quando eu digo assim, ó, indaguei onde morava, perguntei onde morava. Então, eu tenho, ó, verbo e no meio aqui o advérbio interrogativo, tá? Então, nos advérbios interrogativos, a gente pode ter ele como interrogação direta ou interrogação indireta. Na direta, a gente usa o advérbio no início da pergunta e a gente precisa da interrogação. Na interrogação indireta, o advérbio vai estar no meio e a gente não vai precisar da interrogação, tá? O advérbio, neste caso, vai estar no meio de dois verbos. Aí a gente tem aqui, ó, a locução adverbial. E quando é que a gente tem uma locução adverbial? Quando a gente tem duas ou mais palavras que vão exercer a função de advérbio, certo? Então, não é simplesmente, eu peguei lá e achei duas palavras bonitas e elas têm sentido de advérbio. Não, elas precisam exercer de fato essa função para que a gente possa ter a locução adverbial, né? E aí elas vão expressar essas noções aí dos advérbios, tá? E uma coisa que é importante a gente lembrar é que para a gente ter uma locução adverbial, ela vai ser iniciada com uma preposição. Então, eu tenho a preposição mais o advérbio. Vejam aí o exemplo no slide, ó. Lugar, à esquerda. Então, eu tenho aqui, ó, meu A acraseado, que está representando a preposição, e aqui eu tenho um advérbio de lugar. À direita. Né? Então, ó, mais uma vez, preposição, advérbio. De longe, preposição, advérbio. Para dentro, preposição, advérbio, tá? Então, a gente tem na locução adverbial, a gente sempre vai ter a preposição antes e o advérbio depois da preposição. Ó, locução adverbial de afirmação, por certo. Antes eu tinha que certo, era um advérbio afirmativo. Agora eu passo a ter, ó, uma locução adverbial, porque eu tenho a preposição e o advérbio, tá? Modo, ó, passo a passo, de cor, em vão. Então, eu tenho, ó, aqui a preposição e o advérbio, tá? Tempo, de noite, de dia, de vez em quando, à tarde. Então, eu tenho aqui, ó, preposição aqui, tá? De vez em quando. Nunca mais, ó. Tá vendo? Então, eu tenho essa questão aí da preposição, tá? E aí, a gente precisa lembrar, como eu já falei várias e várias vezes aqui, o advérbio, ele serve para modificar o verbo, o advérbio e o adjetivo. Então, assim como o advérbio serve para isso, a locução adverbial também, tá? Ela só vai modificar o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, certo? Aí a gente tem um exemplo, ó. Chegou muito cedo. É um advérbio, muito é um advérbio, né? Joana é muito bela. O muito aí tá modificando o adjetivo. Aí eu tenho, ó, de repente, tenho aqui, ó, minha preposiçãozinha, repente, correram para a rua. Então, de repente, que é minha locução adverbial, está modificando o verbo, tá? Do nada, a pessoa tá lá, do nada abre a porta e sai correndo, né? Então, de repente, correram para a rua. De repente, ela correu para a rua, né? No mínimo, você vai achar que ela é doida. Mas o que importa aí na frase é, de fato, a locução adverbial, certo? Aí a gente tem algumas relações de algumas locuções adverbiais, certo? Aí a gente, ó, às vezes, as claras, as cegas, tudo, pode observar que todas elas aqui, ó, eu vou marcar assim porque fica mais fácil. A gente tem aqui, ó, tudo isso aqui, a gente tem, ó, preposição antes, tá vendo? Ó? A, as, ao, de,
por, com, sem. Então, tudo isso aqui a gente tem a preposição antes dos advérbios, tá? Ó, às vezes, às claras, às cegas, à esquerda, à direita, ao lado, acima, abaixo, certo? Então, a gente tem essa questão. Com certeza, sem dúvida alguma, né? Ah, fulana fez isso de propósito. Então, eu tenho aqui, ó, uma locução adverbial, porque eu tenho o advérbio, propósito, e eu tenho aqui a preposição, certo? E aí, uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado também, que a gente viu na questão anterior, para não misturar o advérbio com os pronomes indefinidos, a gente vê aqui, para a gente não misturar a locução adverbial com a locução prepositiva, certo? Ó, não confunda locução adverbial com a locução prepositiva. Por quê? Porque a preposição, ela sempre vai vir depois do verbo, né? Quando a gente está falando de locução prepositiva, a preposição, ela vai vir depois do verbo. Mas quando a gente está falando de locução adverbial, a preposição vem antes do... Ó, quando a gente está falando de locução adverbial, a preposição ela vai vir antes do advérbio. E quando a gente está falando de locução prepositiva, o advérbio vai vir antes da preposição, tá? Aí a gente tem, por exemplo, ó, perto de. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Perto de, ó. Eu tenho aqui o advérbio perto e a preposição veio depois do advérbio. Eu poderia dizer de perto, por exemplo, né? De repente. Então, aqui eu teria a preposição antes do advérbio. Se eu tenho a preposição antes do advérbio, locução adverbial. Mas se eu tenho o advérbio antes da preposição, então eu tenho uma locução prepositiva. Então, a gente tem aí esta diferença, tá? E aí, ó, a gente... Falta... Eu não parei aqui ainda. Tu vai cortar essa parte, porque eu estava tentando colocar a finalização antes de preposição. Pois, deixa eu ver o microfone. E aí, ó, falando sobre a diferença de locução adverbial e locução prepositiva, né? A gente entra com preposição. E aí, a preposição, a gente precisa entender que ela vai estabelecer aí uma relação entre dois ou mais termos que estão ligados, né? Que vão ser ligados aí na oração, né? Por exemplo... essa relação que a gente vai ver ela é do tipo subordinativo. Deixa eu mostrar a vocês. Ou seja, os elementos dela são ligados pela preposição. E aí não há sentido dissociado, ou seja, não há um sentido separado da oração, tá? O sentido da expressão, neste caso, ele é dependente da união de todos os elementos que a preposição vincula. Por isso que é subordinativo, certo? Porque quando a gente fala em subordinação, é justamente essa questão de uma coisa depender da outra. Então, a gente tem aqui os exemplos, ó. Os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Então, vejam que aqui a preposição, ela serviu para continuar dando
sentido, né? Ó, amigos de João. Então, se eu soltasse, ó, os amigos João, ficaria totalmente sem sentido, né? Então, eu precisei da preposição para fazer essa relação entre amigos e João, tá? Ó, estranharam seu modo de vestir. Se eu tirasse aqui a preposição, também não faria sentido, né? Então, quando eu coloco aqui o de, né, a preposição, então eu tenho aqui que modo de vestir, eles são os elementos ligados pela preposição, tá? No caso, a preposição de. Nas duas observações que a gente faz aqui, a gente usou a preposição de. A mesma coisa aqui, ó. Ela esperou com entusiasmo aquele breve passeio. Eu poderia dizer, ela esperou entusiasmada? Poderia. Mas nesse caso, se eu estou falando com entusiasmo, então eu preciso de uma preposição, tá? Então, ó, esse tipo de relação, quando a gente precisa da preposição para fazer sentido, então eu tenho aí uma conexão, né? E aí esses conectivos, eles vão servir, eles vão exercer a função de ligação dos elementos. E a preposição é um desses conectivos, né? Ele vai ligar as palavras entre si num processo de subordinação, de fato, vai subordinar uma coisa à outra, porque se tirar não vai fazer sentido, né? E é por isso que ele é chamado de regência. E aí, quando a gente está falando de regência, a gente está falando realmente da relação estabelecida pelas preposições, né? O primeiro elemento é chamado antecedente e o segundo elemento é chamado de consequente. Por exemplo, aqui, ó, a hora das refeições é sagrada. A hora é o antecedente e refeições é considerado o consequente, né? Então, a gente teve aqui, ó, hora das refeições, os elementos ligados por preposição. E nesse caso, essa preposição teve uma contração, tá? Porque antes a gente tinha de mais a e a gente passou a ter das. Então, a gente teve uma contração, certo? Aí a gente tem outro exemplo aqui, ó. Alguém passou por aqui. Então, eu tenho que passou e aqui foram ligados pela preposição por, né? O passou é o termo antecedente. Ela está regindo a construção por aqui, e aqui é o termo consequente. Ele é um termo que está sendo regido pela construção de passou por, né? Então, a gente tem aí essa questão de aqui eu tenho o antecedente e aqui eu tenho o consequente. As preposições, elas podem ser invariáveis, tá? Porque elas não sofrem a flexão de gênero, número e grau. Então, nesse caso aí, a gente tem que a preposição é invariável por conta disso, certo? Então, ela não vai sofrer variação com o nome, nem com a pessoa, nem com o número, nem com o tempo, nem com o modo, com nada disso, certo? E muito menos com a voz do verbo. E aí, essas situações diferentes que a gente tem das preposições, quando a gente está falando da concordância dela com o gênero e número, a gente tem que continuar a mesma coisa, né? Então, não há modificação, porque, de fato, a preposição não está se importando com o gênero ou o número ali na questão de concordância, tá? E aí, também não se trata de uma variação própria da preposição, mas sim da palavra com a qual ela se funde, ó. Vejam aí o exemplo, ó, de mais o, dó, a gente tem uma contração, né? Por mais a gente tem uma contração, pela. Em mais um, a gente tem uma contração, num. Então, veja que nesse caso aí, quando a gente está falando de gênero, a gente acaba tendo uma contração e não uma preocupação da preposição com essa coisa da flexão, certo? Aí a gente tem, ó, que as preposições, elas podem vir com a ideia de complementos verbais. Ó, eu obedeço aos meus pais. Então, essa questão aí da preposição, ela está se relacionando com o verbo, né? Nos complementos nominais, ó, continuo obediente. O obediente aí a gente já passa a ter um nome, né? Aos meus pais. Na locução adjetiva, a gente tem ela é uma pessoa de valor. Então, a gente tem aqui, mais uma vez, ó, a preposição vindo antes do advérbio, certo? Então, aqui, a gente aqui tem uma locução adjetiva. Na locução adverbial, a mesma coisa. A preposição vem antes do advérbio. Tive de agir com cautela. E na oração reduzida, ó, ao chegar, comentou sobre o fato ocorrido. Então, a gente reduziu aqui uma oração, certo?
E aí a gente tem as classificações das preposições, que aí nesse caso aí, as palavras da língua portuguesa, elas têm como atuação, né, com a preposição, as chamadas preposições essenciais. Na classificação das preposições, a gente tem que as palavras da língua portuguesa que atuam exclusivamente como preposição são chamadas de preposições essenciais, né? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre e por aí vai. Aí a gente tem as observações, ó. A preposição após, acidentalmente, pode ser advérbio, com a significação de atrás ou depois. Então, se após tiver o significado de atrás ou depois, ele meio que perde o sentido de preposição e passa a ser advérbio, tá? Os noivos passaram e os convidados seguiram logo após. Então, dá a ideia de depois, atrás, né? Des é o mesmo que desde. E aí vai ocorrer com pouca frequência. Até porque a gente usa mais o desde, né? Então, desde que começaste a me visitar, sinto-me melhor. Então, a gente esse des aqui a gente usa mais o desde, né? A gente vê hoje em dia o desde. Traz só se usa em locução adverbial e prepositiva, tá? Por trás, para trás, para trás de. Então, a gente só vai usar se tiver essa questão da locução adverbial ou da locução prepositiva. Caso contrário, a gente não usa o traz, tá? E aí, como preposição simples, a gente só vai aparecer, ó, com traz para mim. Então, como preposição simples, né, a gente tem aí, ó, o traz. Traz-me virá, que bom me fará. Então, a gente tem aí, de fato, a questão da preposição. Se a gente tiver aqui acompanhado de o traz, tiver acompanhado de por, para, então a gente tem aí uma locução adverbial ou locução prepositiva, tá? No para, ó, para na fala popular apresenta a forma sincopada de pra. A gente resume tudo, né, minha gente? A gente tem o hábito de comer letras ou muitas vezes até palavras. Então, neste caso aqui, ó, a gente muitas vezes usa o pra e não o para, né? Então, a gente tem, ó, Bianca alcança aqueles livros pra mim, né? Então, a gente tem aqui a forma sincopada do para. Até pode ser palavra denotativa de inclusão. Só para vocês lembrarem que denotativa é o significado real da palavra, é o que está lá no dicionário, tá? Então, os ladrões roubaram-lhe até a roupa do corpo. Então, eu tenho aqui esse até como uma preposição inclusiva, certo? Então, tem outras classes gramaticais que, em determinadas situações, elas vão atuar também como preposições, certo? E aí, elas são chamadas de preposições acidentais. É por acaso, caiu ali, né? Caiu ali na rede e se tornou preposição, certo? Então, a gente tem aí como exemplo, ó, como, conforme, segundo, consoante, durante, salvo. E aí, uma coisa que é importante a gente lembrar é que as preposições essenciais, elas vão reger a forma oblíqua tônica dos pronomes pessoais. Aí a gente tem um exemplo, ó, não vá sem mim. Então, nesse caso aqui, a gente tem, né, o mim, que é um pronome oblíquo tônico, e a gente tem a preposição. Então, nesse caso aqui, a gente tem a preposição essencial. Já nas preposições acidentais, eles vão reger a forma reta desses mesmos pronomes. Então, a gente tem aqui, ó, todos, exceto eu, preferem sorvete de chocolate. Então, eu tenho aqui, ó, a preposição mais o pronome, né? E aí vai servir como preposição acidental, né? Tem essa diferença. O essencial vai ter a forma oblíqua do pronome mais a preposição, né? E aqui, no caso da acidental, a gente tem o pronome no caso reto, certo? Então, a gente tem que ter essa observação, certo? E aí a gente tem também as locuções prepositivas. E aí, só para a gente não se prolongar muito, né, não ficar uma coisa cansativa, a gente precisa entender que a locução prepositiva, ela é o conjunto de duas ou mais preposições, né, que a gente já viu isso na locução adverbial, adjetiva. E essas palavras, as palavras para terem sentido de locução, elas obviamente vão ser compostas de preposições, né? Aí a gente vê abaixo de, acima de, junto com, junto a. Então a gente tem aí
essa questão da preposição e a preposição vindo depois do advérbio, certo? Uma coisa que a gente precisa lembrar também é que existe a contração da preposição, certo? Quando a gente tem aí, ó, as preposições a, de, em, p, elas se unem a algumas palavras, então a gente tem um vocábulo só. E aí, essa união a gente chama de combinação, né? Ela vai ocorrer quando essa preposição se unir com outra palavra e manter todos os seus fonemas. Ó, por exemplo, quando a gente une aqui a preposição a mais o artigo o masculino, então a gente vai ter ao, né? Então, veja que ao falar, eu tenho o som tanto do a quanto do o. É diferente da contração, porque enquanto que na combinação eu mantenho esses fonemas, eu mantenho o som das duas letras, na contração não, eu vou perder ali alguma letra, tá? Por exemplo, aqui, ó, em mais a, na, eu perdi aqui o M, ó, e perdi o E também, né? Substituí o em por N. Aqui, ó, em mais aquilo, eu mantive o aquilo e perdi aqui o fonema de em, substituí pelo N e ficou naquilo. Então, na preposição, a gente tem essa questão. E aí, ainda na contração, a gente tem os encontros especiais, né? Que é o que a gente chama do acraseado, né? A gente tem essas contrações aí, para gente não ficar assim, para né? A gente vai ficar falando tanto a numa frase, então a gente faz essa contração aí do a mais a e passa a ter uma crase, tá? A gente passa a ter um a acraseado. Por exemplo, aqui, ó, aquele, eu vou a aquele lugar. Então, em vez de eu dizer a aquele lugar, eu simplesmente faço isso aqui, ó. Eu simplesmente faço, ó. É muito mais fácil do que eu falar aquele. Né? Então, aí no acraseado a gente tem também essa contração, certo? E aí a gente tem, assim como a gente viu nos advérbios, a gente tem que existem algumas relações estabelecidas pela preposição, né? A preposição pode ser de autoria, pode ser de lugar, de tempo, de modo, de causa, de assunto, de finalidade. Ó, eu vim para ficar. Eu vou para morar. Então, eu tenho aí uma finalidade. Cortou-se com a faca. Então, esse com aí está mostrando um instrumento, né? Eu vou sair com os meus amigos. Esse com está dando a ideia de companhia, né? Vou a pé. Então, é um meio aí, né? Vou a cavalo. Também é um meio. Tem a questão da posse, ó. Este é o carro de João. Então, a gente tem aí uma posse, né? Então, assim como a gente viu que no advérbio a gente tem algumas relações, né? Tem advérbio de modo, de lugar, de tempo. Na preposição, a gente também tem essas ideias, certo? E aí a gente entra na parte de conjunção. Assim como na preposição, a conjunção ela também serve como elemento de ligação, certo? Então, é como se elas fizessem ali, tanto a preposição quanto a conjunção tivessem a mesma função. Então, a gente tem, ó, a menina segurou a boneca e mostrou quando viu as amiguinhas. Então, a gente tem aqui, ó, 3 informações. Primeiro, a menina segurou a boneca. Segundo, mostrou, né? A menina mostrou. E ela mostrou quando? Quando viu as amiguinhas. Então, a gente tem aqui 3 informações. Então, a primeira oração que a gente tem aqui, a menina segurou a boneca. A segunda oração que a gente tem aqui, e mostrou. E a terceira oração, quando viu as amiguinhas. Então, a gente precisou aqui, ó, da conjunção para ligar essas 3 informações, certo? A primeira oração é ligada à segunda oração através da conjunção e a segunda oração é ligada à terceira oração através da conjunção quando, certo? E aí a gente precisa entender, como eu já falei várias vezes hoje, que conjunção ela é uma palavra invariável, certo? Ela não vai estar preocupada aí com a questão de gênero, número, grau. E ela vai se ligar a ela vai ligar, na verdade, 2 orações ou 2 termos semelhantes numa oração, certo? Quando a gente está falando sobre a questão da morfossintaxe da conjunção, ela não propriamente tem a função aí sintática, certo? Porque a conjunção ela é conectiva. E aí a gente tem a classificação das conjunções. As conjunções elas podem ser coordenativas ou subordinativas. Elas são coordenativas quando os elementos ligados
quando os elementos ligados pela conjunção puderem ser isolados um do outro, né? E aí esse isolamento não vai mudar a informação dada. Já quando a gente está falando na conjunção subordinativa, a gente precisa entender que os elementos eles são ligados pela conjunção e se tirar um elemento, o outro não fará sentido. Na conjunção coordenativa, a gente pode ter que ela é aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. E aí a gente tem, por exemplo, a sua pesquisa é clara e objetiva. Se eu tirasse aí, ó, colocasse assim, a sua pesquisa é clara, a sua pesquisa é objetiva, faria sentido, né? Se fosse numa conjunção subordinada, eu não poderia tirar nenhum elemento. Na conjunção coordenativa, eu já posso tirar esse elemento. Né? Ó, ela não só dirigiu a pesquisa, como também escreveu o relatório. Então, a gente tem aí uma adição, né? Na adversativa, são coisas contrárias, né? Então, ó, tentei chegar mais cedo, porém não consegui. Tentei chegar mais cedo, mas eu me atrasei, né? Então, a gente tem aí coisas contrárias. Nas alternativas, a gente tem a ideia de alternância ou escolha. Ou quando alguém diz assim, ó, você tem que escolher. Ou você trabalha ou você estuda. Então, você tem aí uma alternância, né? Esse ou. Então, a gente tem aí a questão de uma conjunção coordenativa alternativa, tá? Aí a gente tem também ela como conclusiva, certo? Que vai estar dando a ideia de conclusão, como o próprio nome já diz, né? E a gente tem aí o exemplo, ó, Marta está bem preparada para o teste, portanto não ficou nervosa. Eu poderia substituir esse portanto, ó, por isso. Marta estava bem preparada para o teste, por isso não ficou nervosa. Assim como eu também poderia substituir por logo. Marta estava bem preparada para o teste, logo não ficou nervosa, certo? Então, aí é uma questão de conclusão mesmo. Na explicativa, a gente tem que a oração anterior... Na explicativa, a gente tem que... As conjunções, elas ligam a oração anterior a uma oração que está explicando ela mesma, né? Que justifica a ideia que tem nela ali. Então, a gente tem aqui, ó, o que, o porquê, o pois. Por exemplo, aqui, ó, não demore, que o filme já vai começar. Então, eu estou explicando, ó, esse que aqui está servindo para explicar aqui a oração anterior da conjunção, né? Por que aqui não tem que demorar? Porque o filme já vai começar. Então, esse que está se relacionando a não demore, está explicando o não demore. Eu poderia colocar aqui o porquê, eu poderia colocar o pois, que estaria no mesmo sentido, certo? E aí a gente tem uma coisa que a gente precisa lembrar, ó, que as conjunções e, antes, agora e quando, elas podem ser adversativas quando podem ser substituídas por mais. Ó, Carla fala e não faz nada. Eu poderia dizer que Carla fala, mas não faz, né? Eu poderia dizer que o bom educador não proíbe, mas orienta. Então, se eu posso substituir e, antes, agora e quando por mais, então eu tenho aí uma conjunção adversativa. O senão é uma conjunção adversativa se ele tiver o sentido de mais sim. Por exemplo, aqui, ó, conseguimos vencer não por protecionismo, senão por capacidade. Eu poderia fazer a substituição aqui, ó, por mais sim. Conseguimos vencer não por protecionismo, mas sim por capacidade, certo? Ó, das conjunções adversativas mais, a gente precisa ter que ela deve ser empregada sempre no início da oração. E aí as outras, porém, todavia, contudo, entretanto, elas podem vir no início ou no meio. Por exemplo, aqui, ó, ninguém respondeu a pergunta, mas os alunos sabiam a resposta. Eu posso substituir o mais por... Porém, ninguém respondeu a pergunta. Os alunos, porém, sabiam a resposta. Veja que aqui o porém ele foi separado por vírgulas, né? E os alunos acabaram vindo antes dessa ideia de adversativa, né? Dessa ideia de conjunção adversativa. A palavra pois, ela pode ser considerada uma conjunção conclusiva quando vier após um ou mais termos da oração a que pertence. Por exemplo, você o provocou com essas palavras. Não se queixe, pois, de seus ataques. Então, a gente tem aqui, ó, mais termos da oração em que ela está pertencendo.
pertencendo, tá? E aí a conjunção pois ela é explicativa quando ela vier depois de um verbo no imperativo, quando vier na ideia de mandar, certo? E vai vir sempre no início da oração. Ó, não tenha receio. Ó, eu tenho aqui um verbo no imperativo, ordem. Pois eu a protegerei. Então, ó, aqui já está no início da oração, né? Eu tenho a primeira oração, aqui eu tenho a segunda oração, certo? Então, veja, aqui eu tenho o verbo imperativo, não tenha, né? E aqui eu tenho o pois, que veio no início da oração. E nas conjunções subordinativas, a gente tem que as orações elas vão depender uma da outra, né? Elas são totalmente dependentes. Imagina aí algo que você depende muito, que você não vive sem. Então, seria mais ou menos aí a conjunção subordinativa, tá? Ela tem uma oração dependente, porque se tirar qualquer termo ali da oração, vai deixar de fazer sentido. Ó, vamos ver o exemplo. O baile já tinha começado quando ela chegou. Quando a gente tem aqui, ó, o baile já tinha começado, coordenação motor em dia. O baile já tinha começado, então a gente tem aqui que o baile já tinha começado é uma oração principal. Esse quando aqui é uma conjunção subordinativa e ela chegou é a oração subordinada. Então é meio que assim, ó. A oração principal tá ali, né? Dono de tudo, aí o quando meio que está mandando na oração subordinada, né? Então é como se uma coisa mandasse na outra, digamos assim. E aí as conjunções subordinativas, elas podem se dividir em integrantes e adverbiais. Nas integrantes, elas têm que a oração subordinada pode ser introduzida completa ou íntegra, tá? Ela pode ser uma parte. Quando a gente está falando aí no sentido principal, certo? E aí essas orações elas vão ter o sentido de substantivo. E aí a gente tem as conjunções que e se. Ó, espero que você volte, espero sua volta. Então é como se a gente tivesse a substituição, né? A gente pegou o que e substituiu aqui sua volta, né? E tem aí a ideia de substantivo. Não sei se ele voltará, não sei da sua volta. Então, a gente substituiu, ó. É como se a gente fizesse essa substituição, né? Quando a gente diz não sei se ele voltará, é a mesma coisa dizer que não sabe da volta dele, né? Então, a gente tem aí a ideia de substantivo. A gente tem elas como adverbiais, que vão exercer muito a função de adjunto adverbial, né? Na oração principal, e vão expressar a ideia de causa, ó. Como não se interessa por arte, desistiu do curso. Então, foi uma causa. Ela não se interessou, por isso desistiu. Ela pode ser inconcessiva, ó, embora fosse tarde, fomos visitá-lo. Então, tem aí a ideia contrária da oração principal, né? Na condicional, a gente tem a ideia de hipótese ou ideia da ocorrência da oração principal, né? Por exemplo, se precisar da minha ajuda, telefone-me. Então, aqui a gente tem como se fosse uma suposição, né? Uma hipótese. Na conformativa, a gente tem a ideia de conformidade mesmo. Ó. O passeio ocorreu como havíamos planejado. Então, é uma questão de conformidade mesmo, não tem nem segredo aí na conformativa. Nas finais, expressa a ideia de finalidade, ó, toque o sinal para que todos entrem no salão, toque o sinal para que todo mundo vá embora. Então, é uma questão de finalidade e precisa vir esse para quê, tá? Nas proporcionais, a gente tem realmente a ideia de proporção ali, ó. À medida que falava, eu ficava chateada, né? O preço fica mais caro à medida que os produtos escasseiam. Então, a gente tem aí a ideia de proporção, né? É como se fosse ali uma balança, certo? Temos também elas sendo temporais, e aí vai expressar a ideia de circunstância de tempo mesmo, tá? Aí a gente tem quando, enquanto, antes que, por exemplo, a briga começou assim que saímos da festa. Então, é uma questão de tempo aí, né? Só deu tempo eu sair, a briga começou. A cidade ficou mais triste depois que ele partiu. A cidade era super de boa, mas aí morreu alguém importante. Depois que ele morreu, a cidade ficou mais triste, ou depois que ele foi embora. Não vamos ser tão trágicos, né? Depois que ele foi embora morar em outro lugar, ficou mais triste. Nas comparativas, a ideia de comparação mesmo, né? O jogo de hoje será mais difícil que o de ontem, então a gente tem uma comparação aqui, certo?
Ele é preguiçoso, tal como o irmão, mais uma vez. Quando vocês pensarem em comparação, lembre aí de quando a mãe de vocês, a tia de vocês, ou sei lá quem diz assim, você poderia ser como filho de fulano, né? Então, a gente tem aí a ideia de comparação. Nas consecutivas, a gente tem nas comparativas, a gente tem a ideia de consequência, né, da oração principal. Estudou tanto durante a noite que dormiu na hora do exame. Então, esse que aqui está mostrando a consequência da oração principal. Estudou muito durante a noite e aí acabou dormindo na hora do exame, na hora da prova. A dor era tanta que a moça desmaiou. Então, aqui, ela desmaiou porque a dor era tanta, né? Então, a gente tem aí uma consequência. E na locução conjuntiva, a gente tem que eles precisam atuar de fato, né, com a ideia de conjunção, certo? Eles não perdem essa ideia de conjunção e geralmente na conjunção vai ser terminada na locução conjuntiva, a gente vai sempre ter a locução conjuntiva terminada em que, certo? Vejam aí o exemplo. Visto que, à medida que, desde que, a proporção que, então a gente tem aqui uma locução conjuntiva. Sempre que a gente tiver o que, a gente tem uma locução conjuntiva. E aí, uma observação importante é que muitas conjunções, elas não têm uma classificação única, né? Elas podem ser classificadas de acordo com o sentido que expressam, ou seja, de acordo com o contexto que elas estão ali, elas podem ter outra classificação, né? Por exemplo, na aditiva, esfrega que esfrega, mas a mancha não sai. Então, a gente poderia ter aqui o E, não poderia? Poderia. Mas a gente colocou o quê? Vai ter a mesma ideia de adição. Na explicativa, apressemo-nos que chove. Eu poderia dizer que para a gente se apressar porque está chovendo, né? A mesma coisa, diga-lhe que não irei. Diga que não vou. Simples. Onde estavas que não te vi? Onde você estava que eu não vi você? Né? Seria basicamente isso. Na comparativa, né, ficou vermelho como brasa, então a gente usa aqui o que. Na concessiva, beba um pouco que seja. Mesmo seja um pouquinho, vai lá e beba, né? Por exemplo, na temporal a gente tem, chegados que fomos, dirigindo-nos ao hotel. Eu posso poder dizer assim que chegamos, né? Assim que fomos... Não, é assim que chegamos, dirigimos-nos ao hotel. Na questão de finalidade, vendo o amigo à janela, fez sinal que descesse. Eu poderia dizer aqui para que descesse, né? Causal, velho que sou, velho que estou, eu estou velho. Apenas conheço as flores do meu tamanho, do meu tempo. Então, por que eu conheço apenas as flores do meu tempo? Porque eu estou velho. E aí a gente tem a questão da interjeição, que é mais uma palavra invariável. E aí a interjeição, ela vai indicar a ideia de sentimento, tá? De estado de espírito, de emoção, ela vai transmitir isso mesmo, tá? Quando você solta uma interjeição, por exemplo, você não consegue disfarçar o que você está sentindo, por exemplo. E aí a gente tem um exemplo. Droga. Preste atenção quando eu estou falando. Então, a gente tem aqui, esse droga está mostrando que a pessoa está muito brava, né? Droga, preste atenção no que eu estou falando. Então, a gente tem aí a questão mesmo de estar demonstrando uma braveza, né? Tô bravo, tô indignado, né? Ele poderia dizer que está com muita raiva da pessoa, mas ele usou o droga, que deu na mesma coisa, né? E aí, a gente precisa entender que essa questão da interjeição precisa de uma organização de forma lógica, né? Por quê? Porque é uma sintaxe que vai estruturar esses elementos e distribuir as posições adequadas para cada um deles. E aí, a interjeição ela pode ser considerada uma espécie de palavra, frase. Por quê? Porque ela está expressando, de fato, através de uma palavra, um sentimento, uma frase completa. Por exemplo, foi o que a gente viu aqui, o droga substituiu o estou com muita raiva de você, né? Aí a gente tem outros exemplos, bravo e bis. A gente tem que bravo e bis é uma interjeição, certo? Mas aí eu posso substituir, foi muito bom, repitam. Aí eu posso substituir bravo, repitam, né? Eu tô ali parabenizando a pessoa.
Ai, 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 machuquei meu pé. Esse ai, 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 ai é uma interjeição, né? E quer dizer o quê? Tá doendo, socorro, pelo amor de Deus, me tira daqui, alguém me ajuda, né? Então, esse ai aqui, esse ai, 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 substituiu isso está doendo ou estou com muita dor. A mesma coisa aqui, bis ou bravo, substitui essa frase todinha aqui, ó, foi muito bom, né? Então, faz a substituição. Aí a gente tem, ó, o a, que muitas vezes a gente escreve errado lá, quando a gente tá usando as redes sociais, né? A gente tem que esse a aqui, ó, quando eu digo, como eu queria voltar a ser criança. Esse A aqui, ele vai estar expressando um estado emotivo, né? É uma interjeição de fato. A mesma coisa, olha, o melhor exemplo de interjeição é o um. Serve para muitas coisas, né? Quando a gente diz assim, esse pudim tá uma delícia. Então, ali eu tô falando que o pudim tá gostoso, né? Esse tá dizendo que eu estou gostando do pudim. Assim como alguém pode ter me dito alguma coisa, eu faço, Ou quando eu vejo um casal, né, por exemplo, que finge não ser casal e eu, né? Então esse serve para muita coisa, minha gente, ele expressa muita coisa. Aí a gente tem ó, o psil. O psil, ele pode dar a ideia de chamar, assim como ele também pode dar a ideia de silêncio, né? Então veja que a interjeição, a gente pode usar a mesma interjeição, mas o tom de voz da gente, a forma como ela está exposta, soa diferente, né? Dá a ideia de um sentimento diferente. Quando eu tô passando na rua e eu digo assim, psiu, né? Eu estou paquerando alguém que passou ali, mas quando eu faço psiu, então, eu estou mandando fazer silêncio, né? A gente vê muito isso no hospital, a questão do silêncio, mas não tem lá escrito psil, né? Tem o silêncio. Mas a gente poderia muito bem usar o psil para pedir silêncio, certo? Aí a gente tem aí, ó, o puxa, né? Puxa, ganhei o maior prêmio do sorteio. Então, eu tô aí eufórica, eu tô feliz porque eu ganhei o maior prêmio do sorteio. Mas também eu posso, puxa, hoje não foi meu dia. Então, eu tenho aí uma decepção, né? Uma interjeição de decepção. O tom da minha fala é de decepção. E aí, as interjeições, elas podem obter duas funções, tá? Elas podem sintetizar uma frase exclamativa, e aí vai expressar tristeza, dor, alegria, né? Ó, você faz o que no Brasil? Eu negocio com madeiras. Deve ser muito interessante. Então, aí tem uma questão de, eu tô expressando, né? Uma admiração, digamos assim. E ela também tem a função de ela também tem a função de sintetizar uma frase apelativa. Por exemplo, aqui, ó, cuidado, saia da minha frente, cuidado, olha o ônibus. Então, a gente está aí sintetizando uma frase apelativa, né? Quando eu digo cuidado, quando sua mãe diz assim, filho, cuidado, né? Tem muitas coisas ali por trás que ela poderia ter dito, mas ela usou o cuidado para expressar o que ela estava sentindo. As interjeições, elas podem ser formadas simplesmente pelos sons vocálicos, como elas podem ser formadas por palavras, né? Oba, olá, claro. Assim como também pode ser formada por grupos de palavras, ó, meu Deus, né? Então, a gente tem aí um grupo de palavras mostrando a interjeição, né? E uma coisa que é importante a gente lembrar, ó, é que a ideia expressa pela interjeição, ela vai depender muito da entonação. Eu não posso dizer assim, ó, usando lá o exemplo do prêmio, né? Eu não posso dizer, poxa, ou melhor, eu não posso dizer, puxa, ganhei o maior prêmio. Caramba, eu ganhei da Mega Sena, eu vou dizer, puxa, ganhei o maior prêmio. Não, né, minha gente? Eu tenho que mostrar aí a questão da entonação na minha voz, né? É muito importante para que quem está me ouvindo entenda se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou com raiva, se eu estou indignada e por aí vai, certo? Aí a gente tem as classificações das interjeições, ó, que elas podem ser usadas para divertir, pode ser usada para afugentar, né? Fora, passa, show, pode passar a ideia de alegria, né? Eba, oba, de alívio, ufa, de animação, força, coragem. Você vai aí, né, tá estudando para passar na ESA, eu vou dar um apoio a você. Eu não vou simplesmente dizer assim, rua, show, não. Pelo contrário, você, bora, adiante, corre, coragem, né? Eu vou lhe estimular. Pode ser usada como aplauso, né? Apoiado, viva,
Concordância, claro, sim. Repulsa, credo. Desejo, ou quem me dera, né? Desculpa, perdão mesmo. Dor, ai, ui, que pena. Dúvida ou incredulidade, qual que? Né? Nessa questão da dúvida, a gente tem o uso da exclamação, né? Espanto, admiração, que caramba! É isso aí, veja que tem que ter a expressão, né? Não é de qualquer jeito, não. A impaciência, diabo, né? Então a gente tem aí a impaciência. Pedido de auxílio, socorro, né? Então a gente tem aí uma interjeição que está pedindo auxílio. Saudação, salve, adeus, tchau. Silêncio, pss, silêncio. Terror, medo, credo, cruz, ó, credo, ele pode ser tanto usado para repulsa, né? Eu vi um rato, eu tenho um medo de rato, repulsa. Eu estou assistindo um filme de terror, eu posso usar aqui para demonstrar meu medo, tá? Então são dois significados diferentes aí. Aí a gente tem a locução interjetiva também, ó, que ela é acompanhada de duas ou mais palavras, né, que vão expressar essa interjeição, né, ora bolas, quem me dera, meu Deus, ou de casa, vale-me Deus. Muito bem, então a gente tem aí duas ou mais palavras que realmente vão passar essa ideia de interjeição, né? As interjeições, elas são palavras de fato resumindo uma frase, né? Por isso que elas são consideradas palavras-frases, né? Por exemplo, ué, eu tô simplificando muita coisa. Ué, você quer dizer o que com isso, né? Ué, eu não esperava por essa. Perdão, eu falei perdão, eu tô pedindo desculpa, né? Eu não precisei falar uma frase completa toda. E uma coisa que é importante é que, além do contexto, o que caracteriza a interjeição é o tom exclamativo dela, né? Então, como eu já falei anteriormente a vocês, o tom de voz, quando a gente está falando de interjeição, é muito importante para que a gente possa entender o que está se querendo dizer ali, né? Porque, por exemplo, se eu chego aqui e digo viva, é um verbo, né? Vai viver. Mas se eu digo viva, eu estou falando de interjeição. A mesma coisa se eu chego para você e digo assim, francamente, eu estou falando de um verbo, de um advérbio, né? Mas se eu digo francamente, eu estou falando de uma interjeição. Então, o meu tom de voz vai alterar justamente essa mudança aí de classe gramatical, tá? A interjeição, ela pode ser considerada uma palavra-frase, como a gente viu, porque ela sozinha constitui uma frase toda, ó, socorro, tá pedindo ajuda, né? Na interjeição, elas podem assumir a ideia também de onomatopeia, né, ou imitação, e aí vai exprimir aí os ruídos, por exemplo, o telefone quando toca, trim, alguém batendo na porta, toque, toque, né? Então aí a gente tem essa substituição, ou melhor, essa interjeição aí onomatopeica, né? Onomatopaica. A gente não pode confundir a interjeição de apelo O com a sua homônima O, né? Porque uma está expressando alegria ou tristeza, já enquanto esse O aí, acompanhado da exclamação, a gente tem essa pausazinha depois do... A gente não pode confundir a interjeição de apelo O com a homônima O, né? Que aí exprime admiração, alegria, tristeza e faz-se uma pausa depois do O, né? Do O exclamativo. E no caso desse O com acento, a gente está falando no sentido de vocativo, de chamar, né? Ó natureza, ó mãe piedosa. Então aí é a ideia de chamamento mesmo, tá? E quando eu uso esse O, né, exclamativo, então eu tenho ó, a jornada negra. Ó, a jornada negra, né? Então muda totalmente. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que na linguagem afetiva, algumas interjeições, elas são originadas de palavras de outras classes. E aí elas podem ser flexionadas no diminutivo ou no superlativo. Ó, calminha, adeusinho, obrigadinha, né? Então a gente tem aí que elas também podem expressar interjeição, certo? Então, é isso. Muito obrigada pela atenção e até o próximo bloco.